Vamos à palavra do Senhor nesta noite. Apocalipse capítulo 5. Vou ler 2 versos aqui. Versículo 5 e versículo 6. Estou lendo a versão NVT. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore. Veja o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Glória a Deus, hein? Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos, e no meio dos 24 anciões tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Você pode dar um glória a Deus aí, amém? Meus irmãos, é bem interessante que muitos cristãos, quando escutam acerca de Jesus Cristo, têm a imagem de Jesus, uma imagem de um cordeiro. Outros cristãos, quando escutam falar de Jesus, têm a imagem de Jesus como a de um leão. Meu tema hoje é Jesus, cordeiro e leão. Então é importante que nós possamos entender que Jesus não é cordeiro, ou Jesus não é um leão, senão que Jesus é cordeiro e leão. Ele é ambos, Jesus é ambos, Jesus é cordeiro e leão. Diga comigo aí, Jesus é cordeiro e leão. Foi meio bagunçado isso, vamos lá novamente. Jesus é o cordeiro e é leão. Então veja que segundo o livro de Apocalipse, conforme lemos aqui nessa noite, Jesus é um leão. Começa lendo que Jesus é o leão da tribo de Judá, mas também diz que Jesus é o cordeiro que foi imolado por nós. Veja que interessante que se você foca em Jesus só como um cordeiro, você passa a ter uma imagem de Jesus, um Jesus amoroso, um Jesus compassivo, um Jesus paciente. Porém, essa imagem pode também levar a vermos Jesus como um Jesus talvez tímido, um Jesus talvez fraco, ou até um Jesus frágil. Agora, se você tem a imagem de Jesus como um leão, você vê essa imagem de leão como um Jesus forte, um Jesus firme, um Jesus valente. Mas talvez você possa ter a imagem talvez de Jesus sendo duro, Jesus sendo distante ou arrogante ou até agressivo. É por isso, meu irmão, que você tem que ter uma imagem correta de Jesus. Tem que saber que Jesus, ele é cordeiro e Jesus também é leão. Ele é paciente e ele é valente. Jesus é ambas as coisas. Jesus é cordeiro e Jesus é leão. Não, glória a Deus aí por isso. Agora é interessante que quando você agora vai para os evangelhos apresentam Jesus em diferentes etapas, vamos dizer assim. Em alguns nós veremos as características de cordeiro, em outros nós vemos Jesus com características de leão. Em alguns nós vemos Jesus atuando como um cordeiro, outros textos nós vamos ver Jesus atuando como um leão. E na vida, meus irmãos, para nós levarmos isso para a prática, para podermos aplicar em nós, na vida nós vamos necessitar que Jesus, em certos momentos, seja cordeiro, mas também nós vamos necessitar que Jesus, em certos momentos, para nós, seja o leão. Você vai necessitar, sim, em momentos da sua vida, Jesus como cordeiro, e você vai necessitar em outros momentos da sua vida, que Jesus como um leão. João capítulo 1, 29 diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção, e disse: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é cordeiro, mas Jesus é leão. Então preste atenção. Um cordeiro é uma ovelha de menos de 1 ano de idade. Os cordeiros são herbívoros, os leões são carnívoros. Os cordeiros vivem em rebanhos, leões vivem em manadas. Cordeiros são animais mansos, calmos, pacíficos. Não sei se você já fez isso com seu filho, não queria dormir. Falou assim: vamos contar carneirinho? Quem já fez isso? Já fez, é isso aí, né? Oh, fecha os olhos, filho, vamos contar carneirinho.
Nenhum de nós disse aos nossos filhos, fecha os olhos, vamos contar leãozinho. Porque o leãozinho come o carneirinho, meu irmão. E não tem jeito, você não vai contar leãozinho para dormir. Mas a ovelha tipifica paz. A ovelha tipifica tranquilidade, calma. Por outro lado, os leões tipificam os que são fortes, são agressivos, são indomáveis, são potentes. É por isso que o leão é reconhecido como o rei da selva. Agora, Jesus não é só o cordeiro, ele é o leão. E muitas pessoas filtram Jesus de acordo com aquilo que eles mesmos são em sua vida. Há pessoas que são mais cordeiros e há outras que são mais leão. Mas Jesus é ambos, e um cristão que quer ser mais como Jesus é, se apresentar mais como Jesus é, tem que aprender a ser cordeiro, mas também tem que aprender a ser leão. Está me entendendo aqui até agora, amém? Então, meu irmão, vai haver momentos em sua vida que você vai ter que atuar como Jesus atuou quando foi cordeiro. Vai haver momentos na sua vida que você vai ter que aprender a atuar como leão, assim como Jesus é o leão. E sabedoria é muitas vezes aprender como atuar, como proceder em diferentes situações que nós vivemos. Como devemos atuar às vezes como cordeiro e como devemos, de uma certa maneira, atuar como leão. E eu quero mostrar através dos evangelhos, através das passagens, onde você vai identificar Jesus atuando como cordeiro, em outras passagens vai verificar Jesus atuando como um leão, e quero tirar aqui pelo menos 3 visões ou três situações que a gente tem que aprender isso e trazer para a nossa vida. Então a primeira coisa que eu quero tratar é que Jesus é um cordeiro para perdoar, mas Jesus também é um leão para amar. Vamos repetir isso? Jesus, espera um pouquinho, vai colocar a tela aqui, próxima tela. Isso. Jesus é um cordeiro para perdoar, e Jesus é um para amar. Muito bem. Veja o que diz lá em Lucas 23, 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Até aqui. Então veja que por um momento, nós vamos voltar aqui à história. Jesus havia sido torturado, logo levado a esse lugar, como vimos no texto aqui, chamado Caveira. Ali ele foi crucificado. Nesse momento, quando Jesus tinha poucas horas de vida, já estava no ápice, próximo à morte, ele olha para os seus agressores, principalmente os soldados romanos, que estavam crucificando ele naquele momento, que haviam maltratado ele tremendamente. Você conhece a história, sabe tudo que Jesus sofreu para chegar naquele momento. Levanta a sua voz e pede ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas foram as palavras de Jesus. Meu irmão, Jesus foi um cordeiro na hora de perdoar. Vou repetir: Jesus foi um cordeiro na hora de perdoar. Olha, se naquele momento Jesus fosse o leão, provavelmente devoraria todos aqueles soldados. Porém, um cordeiro estendeu o perdão àqueles que estavam crucificando, àqueles que estavam martirizando. Jesus foi esse cordeiro para trazer o perdão para aqueles soldados que estavam crucificando. Eu quero que você note algo importante. Jesus ali perdoou os seus algozes sem ter a necessidade que eles pedissem perdão ou até que eles tivessem se arrependido do que estavam fazendo. Então, quando você tem a atitude de Jesus, você não necessita que outros te peçam perdão para perdoá-los. É isso mesmo. Quando você, então, tem essa atitude de Jesus, como cordeiro, você não necessita que outros peçam perdão para você perdoá-los. É difícil isso. É ou não é? Porque se a gente for leão, a gente quer matar todo mundo. Outra coisa,
Você não necessita que se arrependam para você poder perdoá-los. Mais difícil ainda. Quando a pessoa vem aqui e pede desculpa para você por alguma situação, você fala, tudo bem. Como cristão, vou perdoar. Mas você perdoar sem que a pessoa ainda se arrependa disso, olha, é só o Espírito Santo na nossa vida, essa que é a verdade. Mas Jesus nos ensina isso. Ele não olhou para tudo que passou, não olhou para o mal que fizeram contra ele, não olhou para nada disso. Ele falou assim, Pai, perdoa, eles não estão sabendo o que está fazendo. Olha o cordeiro, um cordeiro tem humildade para perdoar e humildade para pedir perdão. Meu irmão, nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos ter a humildade para perdoar e temos que ter a humildade para também pedir perdão. Porque no contrário, um leão está sempre na defensiva. Você nunca vai ver um leão pedir perdão. Um leão sempre quer ganhar sem importar o preço, nunca dá terreno, nunca baixa a guarda, nunca retrocede. Esse é o leão. No entanto, se nós queremos cultivar boas relações, temos que aprender a ser cordeiro. Não precisa ser um cordeiro bobinho, né? Tá bom? Não, verdade. Mas o que acontece? Por que eu falo isso? Porque eu não estou dizendo que a gente precisa ser, desculpa o termo, bobinho. É bobinho mesmo, esse é o termo certo mesmo. Agora, você não pode carregar no seu coração a falta de perdão, a mágoa, isso não pode. O crente não leva isso. Quando eu trato o perdão, pelo menos aqueles que já trabalharam comigo sabem disso. Eu gosto de um texto que Paulo que fala o seguinte, se possível, tenhais paz com todos. Então não se trata de você retomar todos os relacionamentos, voltar a ser o que era. Mas no seu coração você não pode levar ao peso da falta do perdão. Você tem que liberar isso. É transformador, é libertador. Temos que aprender como Jesus a perdoar e a pedir perdão, independente do que tenha acontecido. Mas isso não quer dizer que você vai voltar a ser o melhor amigo, que você vai voltar, então volta no relacionamento comigo. Não se trata disso, mas se trata de você ter uma vida de perdoador, daquele que sabe perdoar, independente do que está acontecendo, você precisa liberar isso no nome de Jesus. Dá para entender? Então nós temos que ter a humildade de perdoar e temos que também pedir perdão. Perdoar aqueles que não venham pedir perdão. Perdoar sem ver a mudança na outra pessoa, meu irmão. Olha que difícil. Só Jesus mesmo. Perdoar sem ver arrependimento. Temos que aprender com Jesus nessa noite. Quem quer aprender com Jesus nessa noite? Amém? Então um cordeiro, bem diferente de um leão, está disposto a ceder o terreno. O cordeiro está disposto a fazer concessões. Um cordeiro está disposto a perder a luta para ganhar a relação. Se você é casado, você sabe o que eu estou dizendo. Às vezes, se a gente for querer discutir tudo, vai dar BO, vai dar problema. O cordeiro tem que saber, eu estou disposto a perder a luta porque eu quero guardar a relação. Dá para entender? Me diga amém, você está entendendo? Então, meu irmão, você e eu temos que parecer mais com Jesus. Temos que ser um cordeiro na hora do perdão. Porém, não só um cordeiro para perdoar, mas temos que ser um leão para o quê? Amar. Diga aí, leão para amar. Cordeiro para perdoar, mas... Que bagunça, hein? Temos que ser o quê? Cordeiro para perdoar. Mas temos que ser o quê? Olha o que diz João 15:13. Vamos todos ler juntos? Só ali. Vamos lá. Não existe... Mais uma vez. Não existe... amor maior por seus amigos. Jesus foi um leão para amar. Porque amar, meu irmão, não é para covardes. Amar é para valentes. Qualquer um pode odiar, mas você tem que ter valor para amar. Vou repetir isso aqui. Qualquer um pode odiar, mas para amar você vai ter que ter muito valor. Sobretudo, amar como a Bíblia diz que tem que se amar. Não como ensina filmes aí, novelas de amor aí, a mundo, a sociedade, não se trata desse amor. Mas amar como a Bíblia nos ensina como amar, para isso se requer valor. Ah, mas pastor, como a Bíblia ensina? Tá bom, abre aí, 1 Coríntios 13, 4 e 5 vai ensinar. Olha aqui, o amor é paciente.
Ah, pegou aí já. O amor é bondoso. O amor não é ciumento, aí mulheres. Fala Jesus, né? O amor não é presunçoso. O amor não é orgulhoso. Não é grosseiro, homens. Dá para entender? A rua, cadê? O amor não é grosseiro. Não exige que as coisas sejam a sua maneira. Não é irritável. Não é rancoroso. Olha, precisa ser um leão para amar. Dá para entender, amém? Então, se você quiser ter essa classe de amor, como a Bíblia nos ensina, você vai ter que ter um caráter de leão. Porque amar não é para covardes, mas amar é para valentes. Então, nós temos que ser cordeiros para perdoar, mas também temos que ser leões na hora de amar. Muito bem. Segundo, Jesus é um cordeiro para consolar, mas Jesus também é um leão para confrontar. Amém? Vamos lá, vamos repetir aqui. Jesus é um cordeiro para o quê? E Jesus é um leão para confrontar. Muito bem. Mateus 9,36. Vamos juntos, vamos ler todos juntos aqui. Vamos lá. Quando viu as multidões confusas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então veja, Jesus é um cordeiro para consolar aqueles que estão sofridos, aqueles que estão oprimidos, aqueles que foram ofendidos, aqueles que foram rejeitados. Jesus é um cordeiro na hora de dar compaixão, na hora de dar consolo, mostrar misericórdia, de dar graça. Jesus é um cordeiro para nos dar sua compaixão, glória a Deus por isso, amém? No entanto, você nunca vai ver um leão dando compaixão para uma gazela, por exemplo. Quem gosta de ver mundo animal, você vai ver isso. Você não vai ver um leão dando um aconselhamento para o jantar, né? Pega a gazelinha, olha, eu quero te informar que estarei comendo você aqui daqui a pouco. Você não vai ver o leão dando esse conselho. Porque o leão não tem consolo, não tem compaixão. Mas graças a Deus que Jesus não é somente leão. Graças a Deus que Jesus é um cordeiro também. Porque nós podemos, como diz a palavra de Deus, chegar confiadamente na sua presença, sabendo que Jesus não vai nos devorar com os nossos problemas, com os nossos erros, mas não, Ele vai nos trazer consolo, vai nos aconselhar, nos ministrar, vai estender sua graça, vai estender sua misericórdia, porque Jesus é um cordeiro, mas também é leão, glória a Deus por isso. Então veja, do mesmo modo, se queremos ser como Jesus, meus irmãos, devemos tratar as pessoas com a graça. Obrigado pelo amém aí de alguns que entenderam. Meu irmão, se você é de Jesus, você tem que ser um espelho de Jesus, você também tem que tratar as pessoas com a graça, com a compaixão, com consolo. Ver as pessoas com olhos de graça, com os olhos de graça, com olhos de misericórdia. Devemos ajudar necessitados, não com pena, mas com compaixão. É diferente você ter pena de uma pessoa e você ter compaixão da pessoa. Devemos ajudar o próximo, não com agressividade, mas com amabilidade. Esse é o estilo, essa maneira com que Jesus tratou as pessoas, meus irmãos. Vamos parar de ser grosso. Vamos olhar com amor as pessoas, os necessitados. Hoje você está bem, glória a Deus por isso, mas há pessoas que não estão. Como a gente, como sendo cristão, podemos ignorá-los? Como podemos afastar disso? Isso não é um papel de um crente. Em nenhum momento Jesus se afastou daqueles que precisavam, ao contrário, sempre estava presente, trazendo cura, trazendo uma palavra, levantando. Jesus foi assim. Meu irmão, você precisa ser um cordeiro. Me dá entendendo, me diga amém aí. Esse é o estilo, meu irmão, como Jesus tratou as pessoas, como eu e você precisamos tratá-los. Sendo leão, Jesus tratou essas pessoas como cordeiro, porque Jesus é ambos, é leão e é cordeiro. E nós devemos aprender que haverá momentos em nossa vida que nós devemos ser cordeiros, mas também haverá momentos em nossa vida que nós devemos ser leão. Mateus 23, 25 e 26 diz assim: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas,
Tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância, falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Uau! Esse é Jesus sendo leão. Confronto. Jesus é cordeiro para mostrar compaixão às pessoas, mas Jesus também é leão na hora de confrontar as pessoas. E aqui esse texto eram palavras de Jesus, é Jesus em ação aqui, porque Jesus também foi um leão para confronto. E quem Jesus confrontou aqui nesse texto? Os hipócritas, os fariseus. Veja, os fariseus tinham muitas palavras, mas pouco amor. Tinham muita doutrina, mas pouca fé. Conheciam muito, mas aplicavam pouco. Criam no amor absoluto da verdade e criticavam, perseguiam e condenavam qualquer um que pensasse diferente deles. Parece que a gente está vivendo esse tempo aqui, não é? Jesus foi um leão na hora de confrontar essas pessoas. Chamou de sepulcros caiados, geração de víboras. Jesus não dava tempo ruim, não. Lamentavelmente hoje em dia, a gente percebe que existem muitos fariseus ainda, principalmente no meio religioso, que apesar de conhecerem muita palavra, principalmente em redes sociais, só expressam juízo, ódio e condenação. Essa semana, fiquei abismado com a morte daquele americano, Charles Kirk, né? Charles Kirk. E comecei a ver um pouquinho os vídeos, porque agora a internet bombou, né, com vídeos dele, falando nas faculdades. Que homem tremendo, que cultura, que dom que Deus tinha desde cedo, de com amor poder entender, confrontar, dialogar, mas de uma certa forma clara, mostrar Jesus na vida das pessoas. Mas o que me assusta mais são os advogados do diabo, vamos dizer assim, né? Que depois da morte ficam com sarcasmo, né? Comentando, ridicularizando uma pessoa que mal fez, discutia e apresentava de uma forma diferente a Jesus. Pessoas que só expressam juízo, ódio, condenação. E as redes sociais estão cheias disso, viu? Agora, algo que nós devemos fazer e aprender, meu irmão, é confrontar as nossas próprias vidas. Antes de você ir pelo mundo como policial da verdade, confrontando outros, deveria confrontar primeiro a sua própria vida. Comece vendo se tem legalismo, se há religiosidade, se há hipocrisia na sua vida. Porque há muitos que são espertos em encontrar a trava no olho do vizinho e não estão vendo a viga que está no seu olho, bem na sua frente. Está me entendendo? Me diga amém. Há muitos que são sarcásticos para criticar a trave no olho do amigo, do vizinho, do irmão. Eu vou até ler aqui essa frase ficou boa demais aqui, eu falei assim, não preciso ler isso aqui. Olhem as suas faltas com um telescópio, porém olhem as faltas dos outros com um microscópio. Deu a entender? Aquilo que é o erro dele, olha com um telescópio. Mas aquilo que é do outro, olha com um microscópio. Muito bom para olhar dos outros, esquece dele mesmo. São expertos em encontrar erros, falhos nas outras pessoas, mas são incapazes de reconhecer seus próprios erros. Assim, meu irmão, você tem que ser em vez de você ser polícia dos outros, e vendo que se equivocam para criticar, mas de fazer autor absoluto da verdade, vamos olhar para nossas próprias vidas, naquilo que nós estamos falhando, naquilo que estamos errando, em que nós podemos mudar, em que nós podemos melhorar. Consegue entender? Me diga amém aí. Olha, muitas pessoas que lamentavelmente começam como cristãs, mas acabam se afastando, acabam
indo para um lado somente religioso, e se preenchem com um monte de regras, e terminam crendo mais nas regras, nas doutrinas, do que em Jesus. Por isso que tanto nós falamos, olha, religião não vai levar a nada, tenha um relacionamento com Deus, é completamente diferente. Olha, a Bíblia diz, e é clara nisso, que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos repetir? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia não diz em nenhum momento que sem doutrina é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A doutrina era o que os fariseus faziam, eram ótimos em doutrinas, péssimos nos relacionamentos, na relação com o Senhor. E Jesus se impressiona, não quanto à palavra que você sabe, meu irmão, mas ele se impressiona sim quanto à palavra que você aplica na sua vida. Vou repetir que eu acho que você não entendeu. O que impressiona Jesus não é o quanto de conhecimento que você tem, o quanto de conhecimento que você tem da palavra, isso é ótimo, mas é o quanto dessa palavra que você aplica na sua vida. É isso que impressiona o Senhor Jesus. Dá-me para entender? Me diga amém. Que Jesus é um cordeiro para consolar, diga aí consolar, e Jesus é um cordeiro para confrontar. E finalmente, Jesus é um cordeiro para servir e Jesus é um leão para defender. Vamos aqui juntos? Jesus é um cordeiro para e Jesus é um leão para defender. Muito bem. Mateus 20, 26 a 28. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos repetir esse versículo 28? Todos juntos? Pois nem mesmo o Filho do Homem, mas para e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus veio do reino dos céus para servir a terra. Pense nisso por um minuto. Jesus era adorado por anjos no céu. Você crê nisso? Senhor dos senhores, Rei dos reis. Jesus era adorado por anjos no céu, veio na terra para servir o pecador. Jesus era adorado pelos anjos no céu, mas descendo à terra, como diz o texto, veio para servir aos pecadores. Servir inclusive aqueles que um dia o traíram. Jesus, sim, é um cordeiro para servir. E graças damos a Jesus, que é o cordeiro, o rei de tudo, servo de todos. E Jesus veio trazer uma nova ordem na terra e disse, olha, antes, veja que interessante, o líder era aquele que recebia o serviço de todos. Todos o serviam. Mas agora, a partir de agora, o que quer ser líder tem que ser o servo de todos. Olha que mudança. Jesus veio e mudou a regra do jogo. Jesus veio trazer uma nova ordem mundial agora. A partir de agora, quem quiser ser o primeiro, aquele que quiser ser o maior, o que quiser ser o líder, terá que ser o servo de todos. Olha que mudança. Agora, qual é a boa notícia que chega com essa nova mudança? É que todos nós podemos ser líderes agora. Glória a Deus por isso, amém? Todos nós podemos chegar a ser grandes no reino de Deus, porque todos nós podemos servir, meu irmão. Falou em servir, já muda aqui o negócio, né? Todos nós podemos servir, amém? Pode dizer amém sem medo. Ou seja, agora, nem todos nós podemos servir a todos, mas nós podemos servir a alguém, meu irmão. É isso. Não tenha isso, você vou ter que servir todo mundo agora. Meu Deus, não se trata disso, mas você pode servir alguém, você pode ser bênção para alguém, meu irmão. Então, quando você serve, você se parece com Jesus. Porque uma das características mais impressionantes de Jesus Cristo é que, sendo rei, ele se fez servo. Sendo adorado por anjos, veio servir a pecadores, veio servir a minha vida, como veio servir a sua vida.
Vamos dar um glória a Deus por isso, glória a Jesus Cristo, nosso Senhor, Rei dos Reis, veio esse mundo para servir, glória a Deus por isso. Agora vá para Mateus 19, versículo 13, 14 e 15. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e orasse em seu favor. Mas os discípulos repreendiam aqueles que o traziam. Jesus, porém, disse: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Então, antes de ir embora, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Vamos ver o 15 novamente? Então, antes de ir embora, e as abençoou. Veja que Jesus foi um cordeiro para servir, mas foi um leão para defender. Antes de entrar nesse ponto, eu quero fazer um parênteses aqui. E que notar que, conforme o texto mostra, as famílias cercavam Jesus. Seus filhos cercavam Jesus. Porque Jesus tinha uma imagem de cordeiro. Por isso que as pessoas se sentiam atraídas, porque nenhum de nós, em nosso juízo, acabaria acariciando um leão. Jesus tinha esse ambiente, esse espírito de um cordeiro, de um servo. E as pessoas queriam estar próximas delas. Pais, crianças, famílias se cercavam de Jesus, porque ele se mostrava como um cordeiro. Agora, no entanto, Jesus foi um leão na hora de defender esses inocentes. Foi um leão para defender esses pequeninos, essas crianças, como vimos no texto. Porque em certo momento os discípulos, em vez de ser cordeiros, atuaram como leões, e diz a família: olha, não molestem o mestre. E Jesus se levanta e defende ali as famílias, defende especificamente as crianças, e diz: ei, não as detenha. E permite que as crianças venham, se cercam dele. Porque na hora de defender, Jesus é um leão, glória a Deus por isso. Meu irmão, você pode estar seguro. Vou repetir, você pode estar seguro que no momento que você estiver em perigo, no momento que você estiver passando por um momento difícil, que você esteja enfrentando um inimigo, Jesus é um leão para te defender, glória a Deus. Ei, irmã ali, olha, teve um acidente, teu testemunho, glórias a Deus que me protegeu, é porque o Senhor Jesus é um leão para defender, para proteger. Glória a Deus, Ele vai te defender, meu irmão. Pode aplaudir, aplauda mesmo o Senhor. Agora é interessante que Jesus é um cordeiro com as famílias, e Jesus é um leão pelas famílias. Vou repetir isso. Jesus é um cordeiro com as famílias, mas Jesus é um leão pelas famílias. Um leão defende a sua família, defende a sua manada de qualquer devorador que queira trazer um dano. Mas me impressiona porque na hora de nos defender, meu irmão, creia, Jesus é um leão, meu irmão. Ele vai te defender de tudo aquilo que tem potencial de fazer ou trazer um dano à sua vida. Ele se colocará entre você e os seus inimigos, glória a Deus. Esse é o leão da tribo de Judá. Olha, um leão usa sua força para lutar por sua família. Ele não usa sua força para lutar contra a sua família. Vou repetir isso aqui. Um leão usa sua força para lutar por sua família. Ele não usa sua força para lutar contra a sua família. Agora, se você quer ser como Jesus, quer ser como Jesus aí nessa noite? Amém? Você deve aprender a ser um cordeiro, e você deve aprender também a ser um leão. Deve ser um cordeiro com a sua família, e deve ser um leão por sua família. Você deve ser um cordeiro, vou repetir, com sua família, e deve ser um leão por sua família. Agora, sabe qual é o problema da sociedade? O problema é que a sociedade quer inverter esse processo. É um leão com sua família e um cordeiro por sua família. Está errado isso. Mas se quiser seguirmos o modelo de Jesus, ser cada vez mais como Jesus, temos que ser um cordeiro com a minha família e um leão por minha família. Então, quando você está em sua casa, sua família tem que sentir-se protegida, meu irmão. Porque ela sabe que na hora de defendê-la, você será um leão. Sabe que na hora de prover para eles, você será um leão. Sabe que na hora de esforçar-se no trabalho, você será um leão. Quem está entendendo, diga amém aí.
Mas sabe que na hora de compartilhar com elas, ou com a sua família, você será um cordeiro. Na hora de escutar, você será um cordeiro. Na hora de você ser paciente, você vai ser paciente como um cordeiro. Mas na hora de ser valente, você vai ser um valente como um leão, meu irmão. Vou falar aqui. Está cheio de família complicada porque está invertendo processos aqui. Pastor Dilson? Meu irmão, seja um leão para proteger a sua casa. Mas na sua casa seja um cordeiro. Saiba trazer para perto. Saiba ser paciente. Saiba defender. Saiba compartilhar. Saiba escutar. Está cheio de marido ogro. Sabe o que é marido ogro? Shrek, né? Meu Deus do céu, o que é isso? E a culpa é dos maridos mesmo, viu? Desculpa aí, viu? Meu irmão, temos que ser pacientes. Homens precisam ser pacientes. Saber escutar. Saber compartilhar. Trazer a sua família debaixo da sua proteção. Mas saber ser um cordeiro perto deles. Entenderam, homens? Diga amém aí. Em sua casa, seu cônjuge, sua família precisam saber que você é um cordeiro amável, carinhoso, paciente, serviçal. Meu Deus, vou repetir isso aqui porque é Deus falando hoje mesmo aqui. Amável, diga aí amável. Carinhoso. Está faltando isso, hein? Esse aqui, paciente, diga aí paciente. Esse aqui agora pegou, hein? Serviçal. Tem homem aí, marmanjo, que chega em casa, vai para o trono, sofá. Pega o seu cetro, controle remoto. E vai ver seus súditos fazendo para ele, liga a televisão lá e começa a ouvir qualquer coisa lá que não interessa. Ao invés de ir para a família, como foi seu dia, sentar com seus filhos, como foi seu dia, trazer uma palavra de consolo, talvez uma palavra de ânimo, poder escutar. Olha, como isso é importante. Eu louvo a Deus por minha esposa, porque minha esposa tem me ensinado isso, porque eu sou meio ogro também um pouquinho. Mas a Márcia me ensina isso. Meus filhos estiveram essa semana numa conferência aí no interior, aí que teve uma conferência em Sumaré, nem sei o nome, conferência apostólica, não sei o que é aqui. E foi uma benção. Eu também estava viajando alguns dias essa semana. Então estavam meus filhos viajando, eu viajando e minha esposa em casa. Os horários completamente diferentes de cada um. Mas chegava um horário da noite, que a gente se falava, por vídeo. E meus filhos queriam contar tudo o que estava acontecendo. Estavam tendo experiências com Deus. Não, pai, você não sabe o que aconteceu? Tá aqui, beleza. Eu falei assim, tem que ser paciente para ouvir. Paciente para ouvir. Aí minha filha me ligou, pai, preciso de um conselho. Olha que coisa doida, eu viajando. Preciso de você, o que foi, filha? Eu fui na frente orar, uma pessoa chegou e falou isso, e foi uma coisa, não cabe aqui o que ele falou. Fiquei chocada, falou desse jeito. Está certo ou está errado? Eu fiquei preocupada com isso. Ministrei para a vida dela, filha, não é assim, está aqui, olha aqui, está beleza. Né? A gente fala, tem que reter o que é bom, joga o que é ruim. Né? E fui ministrando o coração dela. Paciente para ouvir, paciente para ensinar. É assim que se constrói uma família, meu irmão. Não que a minha seja perfeita, mas eu estou trabalhando nisso também. Meu irmão, você tem que ser um leão da sua casa? Sim, homens, tem que ser. Mas tem que ser o cordeiro. Aquele que vai abraçar, que vai orientar, que vai dirigir. Mas na hora de proteção é aquele que se levanta, isso está certo, isso está errado. Há muitas famílias que sofrem porque o homem tem sido cordeirinho onde ele tem que ser leão. E tem sido leão onde deveria ser cordeiro. Mas olha, pasme, não é só homem não, tem muita mulher que também está invertendo isso. E quando eu falo da minha família, eu falo com propriedade, porque eu passo por problemas como você passa. Eu não tenho vergonha de dizer, porque eu quero consertar também. Aí nessa peripécia aqui dessa semana, aconteceu uma situação lá, aí meu filho Mateus estava contando, no grupo lá, né, ao vivo, né, todo mundo, papá.
A Márcia leoa, né? Começou, não sei o que, tal. Falei, nossa, o negócio pegou e começou, e o meu filho ficou para trás. Começou, não, mãe, mas não sei o que, tal. Aí eu falei, meu Deus, está pegando fogo. Aí mandei uma mensagem no particular para ela. Márcia, menos. Leão, né, gente? Cordeirinho, aí fui cordeiro, né? Márcia, menos. Está trazendo dificuldade, aí está complicando. Tá? Os anjos estão sendo alterados com uma bobeira. E ela começou a discutir comigo. Não, mas é porque, então, eu falei assim. Aí eu falei para ela, Márcia, oriente. Não brigue, só isso. Eu sei que você está certo, mas mude o tom, né? Oriente. Graças a Deus, porque, veja bem, nós não somos perfeitos, mas o Espírito Santo tem nos ajudado, é isso que eu quero ensinar para vocês, o Espírito Santo ajuda. Aí, rapidamente, ela chegou, voltou para o, né, que aqui estava assim, nos dois aqui, né, eu com ela no particular e rolando aqui, né. Ela falou assim, não, você está certo, Mateus, olha, é porque eu me preocupo com você, olha como muda o tom. Eu me preocupo com você, eu quero que Deus abençoe a sua vida. Mudou o tom completamente, ficou na paz. Veja, precisamos saber a hora de ser cordeiro, precisamos saber a hora de ser leão. Jesus nos ensina isso na palavra dele. Então veja que é a hora sim que você tem que ser leão. Mas a hora que você tem que ser cordeiro, e famílias, pai, mãe, filhos, temos que saber isso. As horas que uma ameaça chega, você se levanta como um leão. As horas que às vezes você tem que ter tranquilidade, paz, harmonia, se levante como um cordeiro, porque Jesus foi cordeiro e foi leão, meus irmãos. Agora, qual a importância da gente entender esse balanço? Qual a importância da gente entender esse equilíbrio? Essa sabedoria que a gente precisa ter no momento que nós devemos ser um ou ser o outro. Porque veja, às vezes os nossos relacionamentos com nossos colaboradores, nossos discípulos, às vezes espirituais, que a gente está discipulando, vai haver momentos que nós devemos ser cordeiro, compreender, escutar, e às vezes nós precisamos ser leão para desafiá-los. Precisa sair disso aqui, a face disso aqui está errado. Na sua própria vida, vai haver momentos em seu trabalho que você vai ter que ser cordeiro, principalmente nas relações, senão você não fica no emprego, meu irmão. Mas vai ter que ser momento que você vai ter que ser leão, na hora de você se posicionar. Em sua família, como a gente tem falado aqui, com seus filhos, na hora de corrigir, como um cordeiro, com graça, com amor, com compaixão, não para machucar, não para espancar, isso não está certo, mas para edificar, é cordeiro, é leão. Nós devemos ser essas duas facetas, assim como Jesus teve, ele era cordeiro e leão, nós precisamos aprender com Jesus, amém? Olha, Jesus foi cordeiro com os pecadores, Jesus foi amigo do pecador, teve compaixão deles, mas Jesus não foi amigo de fariseu, não. Jesus fez milagre no meio de pecadores, mas não fez milagre na frente de um fariseu para o fariseu ver, não. Jesus foi cordeiro, foi leão, quis mostrar compaixão, graça, misericórdia a quem teve que confrontar, soube perdoar como cordeiro, soube amar como leão, soube servir como cordeiro, se fez servo de todos, esse é o Jesus Cristo. Soube defender como cordeiro os indefesos, os pequenos, as crianças, porque Jesus sempre saiu na sua defesa, e Jesus segue sendo o mesmo ontem, hoje e será para sempre, desta forma, segue sendo cordeiro e leão na nossa vida. Jesus Cristo veio a primeira vez como cordeiro, mas Jesus vai regressar como leão. Vou repetir, você dá um glória a Deus aí mesmo. Jesus Cristo veio a primeira vez como um cordeiro, cordeiro imolado, aquele que deu sua vida por nós. Mas a segunda vinda de Jesus, ele vai ser o leão da tribo de Judá. E me impressiona essa imagem, porque Apocalipse diz que há um leão, porém depois quando vem como um cordeiro, nós vemos esse texto, e para alguns, meus irmãos, para alguns, Jesus vai voltar sim, será um cordeiro, mas para outros, Jesus vai voltar como um leão. Alguns eternamente conhecerão Jesus como leão,
outros vão conhecer eternamente Jesus como Cordeiro. Qual olhar você quer ter para Jesus quando Ele vier? E a gente deve aprender isso. Não somente para nos conhecer, ou para ter um conhecimento, mas que quando nós necessitamos de Jesus como Cordeiro, Ele vai estar presente. Quando nós necessitarmos de Jesus como leão, Ele vai estar presente também. Mas também entendemos como nós devemos enfrentar a Bíblia. Vai haver momentos, como a gente aprendeu aqui, momentos que vamos ter que ser cordeiros, haver momentos que nós teremos que ser leões. A Bíblia vai nos ensinar isso, vai nos mostrar isso. E minha oração nessa noite é que você consiga discernir, ter sabedoria, para quando você tem que ser cordeiro e quando você tem que ser leão. Quando João Batista viu Jesus, ele disse: aí vem o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que será imolado, o Cordeiro que vai ser sacrificado. E você sabe que na tradição judaica, para a expiação dos pecados, necessitava-se de um cordeiro sem mancha, para que fosse morto para pagar os pecados. E graças a Deus que nós não necessitamos mais sacrificar cordeiros, porque Jesus Cristo, o Cordeiro eterno, decidiu vir ao mundo, se sacrificar por nós, morrer nessa cruz, para que nós, junto com eles, tenhamos a vida eterna garantida. Para a minha vida que sou de Jesus, eu sei que Jesus na sua vinda será o Cordeiro de Deus. E eu pergunto, e você? Jesus é o Cordeiro de Deus para você? Ou você vai viver a eternidade vendo Jesus como leão? Ele é ambos, meus irmãos. É Cordeiro e é leão. E precisamos saber em quem colocar a nossa fé e como colocar a nossa fé, e termos uma vida semelhante à de Jesus.